É muito bom estar aqui para conversar com vocês sobre o diagnóstico etiológico. É muito importante que a gente conheça o diagnóstico etiológico, entender por que está acontecendo essa hemorragia. Eu sou Rossana Francisco e eu sou instrutora nacional da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Quando a gente fala no diagnóstico etiológico, o primeiro ponto que nós precisamos avaliar é a relevância, especialmente da primeira hora quando se instala uma hemorragia. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se a gente não pensar nessa primeira hora e em tudo que a gente precisa fazer nessa primeira hora, nós vamos acabar tendo uma piora muito importante do quadro clínico materno, não só pela hemorragia, quanto pela queda de temperatura e pela evolução deste quadro para um quadro de acidose, o que vai comprometer esse resultado para essa gestante. É nessa primeira hora que nós precisamos fazer o diagnóstico. Então, o que nós fazemos? Chegou uma gestante, primeiro ponto, a identificação dos fatores de risco. A identificação dos fatores de risco está relacionada com as causas, como nós vamos ver daqui a pouco. Tomar as medidas de prevenção, fazer o diagnóstico da hemorragia pós-parto e imediatamente após o diagnóstico da hemorragia pós-parto, procurar a definição das causas. E as causas, para a gente defini-las, a gente pode usar os 4 T's. O que são os 4 T's? Então, nós temos que as hemorragias acontecem por problemas no tônus, como por exemplo na atonia uterina, por trauma, onde nós podemos ter inversão uterina, ruptura uterina e lacerações do trajeto, alterações no tecido, geralmente causadas por restos placentários, ou então trombina, distúrbios da coagulação. Quando nós pensamos nessas causas de hemorragia, principalmente o que tem que vir à nossa cabeça inicialmente, como é que nós fazemos uma sequência rápida para conseguir entender? As alterações do tônus, ou seja, a atonia uterina, vão ser responsáveis por 70% das hemorragias. Então, a primeira coisa que nós vamos procurar é analisar como está o tônus uterino. Passada a situação, excluímos a atonia uterina, responsável por 70% das causas, vamos pensar em trauma. Com isso, nós vamos procurar possibilidades de que durante este trabalho de parto, ou mesmo durante esta cirurgia cesariana, nós tenhamos algum trauma que precisa ser rapidamente corrigido. O trauma responde por 19% das hemorragias. Afastado a atonia, afastado o trauma, nós vamos para tecido, pensando na possibilidade que restos ovulares possam estar levando a essa hemorragia. O menos frequente são as alterações de coagulação, que vão ser responsáveis por 1% das hemorragias. Se nós organizarmos a nossa cabeça para o tempo todo fazer essa sequência, pensar atonia, trauma, tecido, trombina, rapidamente nós vamos fazer o diagnóstico da causa da hemorragia. Isso tem que ser feito junto com o momento onde a gente já está tomando as medidas iniciais para controlar essa hemorragia, que vocês terão oportunidades de ver nas outras aulas, onde nós vamos estar falando de manejo farmacológico, manejo não farmacológico e mesmo as possibilidades das suturas. Tudo tem que ser feito muito rápido. Então, enquanto uma equipe mantém a estabilização da paciente, nós vamos ter que geralmente o médico vai estar pensando no diagnóstico dessas causas de hemorragia. Quando nós pensamos em atonia uterina, então feito o diagnóstico da atonia uterina, nós temos que pensar na massagem uterina bimanual, na ocitocina. Se a ocitocina não der uma resposta rápida, nós vamos passar para metilergometrina. Se a metilergometrina não responder adequadamente, misoprostol. Lembrando ainda das possibilidades do traje anti-choque não pneumático, especialmente se nós precisamos transferir essa mulher para algum outro local. balão de tamponamento intrauterino, especialmente se nós tivermos falhas dos uterotônicos, e também a laparotomia para que a gente possa fazer as suturas. Então vocês vão ver
entender que é uma sequência que parte sempre daquele diagnóstico que nós estamos fazendo. Se houver resposta à ocitocina, aí nós vamos para uma dose de manutenção. Se tiver a resposta com a metilergometrina, nós vamos pensar na manutenção desse tratamento para conseguir um resultado adequado. Sempre pensando ainda na possibilidade de usar o ácido tranexâmico, que vai inclusive estar trabalhando para que a gente mantenha os fatores de coagulação e a coagulação de uma forma adequada para reduzir essa hemorragia. Só que nós não conseguimos nunca fazer isso sozinho. Então nós estamos pensando na atonia uterina, que é responsável por 70%, e quem nós precisamos. Então nos primeiros 20 minutos a gente vai estar fazendo o diagnóstico, iniciando o protocolo, iniciando medicamentos. Isso quem vai fazer é o obstetra. Paralelamente, a enfermagem vai estar trabalhando em disponibilização de kit, conseguindo 2 acessos venosos, colhendo exames de sangue, preparando medicação, fazendo oxigênio-terapia e sondagem vesical. E o anestesista vai estar cuidando de monitorização, reposição volêmica e também trabalhando nos medicamentos. É importante que a gente entenda que ou a gente trabalha como uma equipe só, que tem por objetivo resolver aquela situação de hemorragia, ou então cada vez mais a gente vai demorar, a gente vai perder o time e isso vai comprometer o resultado para essa gestante. Nos próximos 30 minutos nós vamos trabalhar com balão de tamponamento, com TAM, com suturas hemostáticas, isso por conta do obstetra. A enfermagem vai auxiliar na utilização do balão, do TAM, o material para cirurgia, porque ela já tem que ir pensando que se não houver resposta, nós vamos passar então para um procedimento cirúrgico, contato com banco de sangue, com laboratório, agilizar esses resultados. O anestesista já vai pensando na analgesia, na anestesia, se vai ser necessário uma monitorização invasiva, transfusão, uso de vasopressores. Passados esses 50 minutos iniciais, onde não é que a gente aguarda para tomar uma atitude, a gente já vai tomando as medidas, à medida do necessário, nós vamos então partir para uma abordagem mais agressiva, onde nós podemos precisar fazer uma histerectomia, uma cirurgia de controle de danos, e a enfermagem vai ser importantíssima em fazer contato com a unidade de terapia intensiva, garantir os materiais para a cirurgia adequadamente, rapidamente, e o anestesista vai cuidar da politransfusão, pensando aí nesse momento nos fatores de coagulação. Lembrando que até agora a gente já respondeu por 70% das causas de hemorragia, mas ainda existem outras e aí nós vamos para o trauma. Trauma a gente tem que pensar, se a gente observa lacerações, nós vamos fazer uma revisão do colo uterino, da cavidade, ver se não houve uma ruptura uterina e fazer essa sutura de laceração. Possibilidade de hematomas, se ocorrerem hematomas, nós vamos precisar fazer uma exploração cirúrgica. Em algumas situações essa exploração é necessária, em outras o hematoma está controlado, então não se precisa daquela abordagem naquele momento, mas é importante que a vigilância se mantenha de forma contínua. Se houver uma ruptura uterina, uma laparotomia, é importante revisar o segmento após parto vaginal em paciente que tenha um antecedente de uma cesárea anterior para se fazer esse diagnóstico. Lembrar da possibilidade que é mais rara, mas que também existe, da inversão uterina, onde nós vamos utilizar a manobra de táxi e sempre lembrar da possibilidade da laparotomia ou mesmo do balão de tamponamento. Quando nós falamos de tecido nós estamos falando muito de restos ovulares. Então lembrar que uma dectação normalmente ela acontece em 10 minutos, mas espera-se que em 30 minutos essa dectação tenha acontecido. Se tivermos situações de dectação prolongada, nós temos que pensar na possibilidade de fazer uma extração manual da placenta, sempre lembrando que na extração manual da placenta nós temos que estar pensando em acretismo placentário, principalmente em pacientes que tenham antecedente de cesáreas anteriores e que podem estar apresentando esse acretismo, onde se houver uma
manobra muito intempestiva, muito agressiva, nós podemos inclusive piorar a situação dessa gestante, levando até a uma hemorragia grave. E lembrar da possibilidade de uma curetagem. Se após a deictação nós percebemos a presença de restos, aí sim realizar uma curetagem uterina e nunca esquecer do acretismo placentário, que pode ser algo que a gente já conhece anteparto, ou então que nós vamos nos surpreender com essa situação no período intraparto. Para vocês terem mais detalhes em relação a cada uma dessas manobras, dessas situações que eu estou falando, e mesmo do que fazer no acretismo placentário, nós teremos outras aulas que vocês poderão consultar. No acretismo placentário, o principal, não tentar remover a placenta. Se for necessário, pensar na possibilidade de fazer uma esterectomia com a placenta in situ ou mesmo até uma conduta conservadora, onde será possível a remoção dessa paciente para um centro onde se tenha mais condições para realizar este procedimento. E aí o que nós falamos que é o mais raro, as situações onde nós temos alterações de coagulação, que nós chamamos aqui de trombina, um dos 4 T's. Lembrando no diagnóstico, primeira coisa que nós temos que estar atento, uma história prévia de deficiências específicas, como por exemplo uma doença de von Willebrand, o uso excessivo de anticoagulantes, ou então um intervalo de tempo não adequado entre o uso de um anticoagulante e a realização do procedimento cirúrgico, um sangramento excessivo intraoperatório, por exemplo, uma situação onde a gente tem um descolamento prematuro de placenta que pode cursar com CIVD, uma plaquetopenia importante, uma hipofibrinogenemia, algumas coisas que já podem, de antemão, antes do procedimento cirúrgico, nos chamar a atenção para a ocorrência dessas situações. Nessas situações, os tratamentos são específicos e nós podemos usar concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitado, fator 7 ativado, desmopressina, protamina, dentre outros. Por isso é que é tão importante nós pensarmos nisso quando fizermos a anamnese do paciente, porque são coisas que não são habituais e que nós podemos precisar da ajuda de alguém, e sempre é importante que a gente saiba, pedir ajuda é essencial. Não se passa por um quadro de hemorragia sem pedir ajuda e sem contar com toda a equipe multiprofissional. Lembrando que ainda a gente pode utilizar o TAM e mesmo a cirurgia, só lembrando muito cuidado com essa opção, porque se eu tenho alguma alteração de coagulação, a tendência é que esse sangramento aumente mais ainda. Mas é possível a gente fazer a cirurgia de damage control, onde a gente vai muitas vezes fazer um empacotamento da cavidade abdominal para ganhar tempo para programar um melhor tratamento para essa paciente. O que a gente sempre coloca, ainda sempre lembrando, né, não esquecer da possibilidade do ácido tranexâmico, que é uma possibilidade que a gente tem para essas situações. Para resumir para vocês, então, identificamos fatores de risco, medidas de prevenção. Começou o sangramento, fizemos o diagnóstico da hemorragia, precisamos definir a causa. A causa nós vamos trabalhar sempre nos 4 T's, então tônus, trauma, tecido e trombina. Tônus principal, a tonia uterina é o principal, 70% das situações. Vamos trabalhar com uterotônico, ácido tranexâmico, balão de tamponamento, TAM, podendo chegar a uma cirurgia. Trauma, os principais, inversão uterina, ruptura uterina, lacerações de trajeto, exploração para entender o que está acontecendo, o ácido tranexâmico e a correção da inversão uterina, da sutura das lacerações e drenagem de hematomas. Tecido, restos placentários, a maior parte das vezes vai ser resolvido com a curetagem, só tomando muito cuidado com a possibilidade de acretismo placentário, mas podemos chegar numa situação de uma esterectomia. E o que é mais raro, mas de uma gravidade muito importante, as alterações de coagulação, onde nós sempre temos que nos
nos valer da história do laboratório, do ácido tranexâmico e lembrar da possibilidade, da necessidade de hemocomponentes e hemoderivados. Para terminar, o que eu gostaria de dizer para vocês é que a gente sempre tem que fazer esses cuidados iniciais pós-hemorragia e dizer para vocês, sem diagnóstico correto, não se faz o tratamento correto. Então é muito importante que toda nessa situação da hemorragia que nos deixa tão estressados, que a gente procure o diagnóstico para poder instituir o tratamento correto. Obrigada.